Olá a todos. O meu nome é Paulo Azevedo e sou Business Process Optimization Lead na Claranet. Quero começar esta sessão por agradecer à EDC pela oportunidade de estar em mais um destes painéis a falar de um dos grandes temas da atualidade. Neste caso, administração pública e o que é que constitui hoje em dia uma administração pública de excelência. E começar com o porquê. Porquê falar de administração pública? Por duas grandes razões. Em primeiro lugar, porque existe uma elevada correlação entre a eficácia da administração pública e a competitividade do respectivo país. E em segundo lugar, porque apesar de praticamente metade da riqueza portuguesa estar a ser reinvestida neste setor, tal permite-nos apenas atingir um lugar na posição 14ª no ranking dos países da União Europeia, com um total de apenas 56 pontos percentuais numa avaliação realizada pela Comissão Europeia. É, portanto, imperativo transformarmos e melhorarmos este setor. Comecemos por recordar brevemente a história deste setor. Podemos dividir esta história em 4 grandes períodos, até início do século XVIII, até meados do século XIX, até meados do século XX e até aos dias que correm. O próprio modelo de governo foi mudando, desde a monarquia absoluta à separação de poderes, finalmente com a aquisição e a disponibilização de serviços à comunidade e, mais recentemente, com a expansão desses serviços e a privatização de alguns dos mesmos. Serviços esses começaram por ser extremamente básicos, tais como cobrança de impostos, defesa do território nacional e aplicação da justiça. Passaram a incluir misericórdias, como formas também básicas de combate à pobreza e combate à doença, e mais tarde apareceram escolas, hospitais e infraestruturas de água e de luz. Mais recentemente, esses serviços foram expandidos para um conjunto alargado de dimensões. A própria organização também foi alterando, desde o simples servo da croa, passando pela organização clássica, focada na hierarquia e focada na burocracia, sem qualquer sensibilidade aos custos gastos, até às últimas décadas, onde o cidadão comporta-se cada vez mais como cliente e, portanto, cada entidade da administração pública tem que se comportar cada vez mais como uma empresa. Por último, a tecnologia foi também evoluindo, desde o simples livro, passando pelo telégrafo, mais tarde o telefone e o PBX, e por último, temos ferramentas como o PC, a internet e os smartphones. Hoje em dia, existe uma panóplia de desafios que se coloca à administração pública. Desde condicionantes ambientais, tais como a transição energética, tais como a diminuição da pegada de CO2 e tais como a necessidade de reduzir a utilização de papel rumo à virtualização dos processos. Existem para isso também um conjunto de enablers tecnológicos, tais como portais, aplicações móveis, social media e ainda ferramentas de CRM para a gestão interna da informação. Adicionalmente, existem duas grandes pressões. A pressão dos cidadãos, que querem um serviço cada vez mais personalizado, com cada vez maior qualidade e cada vez maior rapidez, e que quer poder contactar com as entidades da administração pública por um número de canais cada vez maior, ou melhor ainda, que quer conseguir resolver os seus problemas autonomamente. E temos também a pressão do Estado, que exige destas entidades cada vez mais eficácia, cada vez mais produtividade e que se transformem digitalmente. É curioso percebermos que alguns destes desafios são perfeitamente sinérgicos e complementares. Por exemplo, a pressão do Estado para a transformação digital é totalmente sinérgica com a exigência da autonomia dos cidadãos. Contudo, existem outros totalmente antagónicos, tais como a pressão do Estado para um aumento de produtividade e de redução de custos e um cliente que quer um serviço cada vez mais personalizado e de maior qualidade. Uma entidade da administração pública de excelência é uma entidade que consegue pontuar alto em todos estes desafios. Para lá chegar, acreditamos que não existe um modelo one size fits all. O que a Claranet dispõe é de um método. E esse método trabalha duas grandes componentes. A componente dos processos e equipas e a componente tecnológica.
Para a componente dos processos e equipas, fazemos uso das metodologias Lean. Estas metodologias nasceram originalmente no ramo automóvel e encerram em si um princípio muito simples, que qualquer processo pode ser dividido em duas componentes, na componente de valor acrescentado e na componente de desperdício. E vemos na imagem vários exemplos de desperdício. Pessoas à espera, informação a ser trocada sem valor acrescentado, informação a ser gerada em demasia, processos complicados e ainda processos com erros que vão obrigar a retrabalho. Para além de permitir perceber estes conceitos, a metodologia ou as metodologias Lean têm também um conjunto de ferramentas que permitem de uma forma muito ágil identificar para qualquer processo e em qualquer organização onde está este desperdício e qual a melhor forma de o eliminar ou o mitigar. Na componente tecnológica, trabalhamos com as ferramentas Microsoft. As Business Applications é um ecossistema que a Microsoft disponibiliza com um conjunto de ferramentas que permite digitalizar qualquer processo de qualquer organização. Em particular, na administração pública, existe um conjunto de ferramentas tipicamente mais interessantes. Desde logo o Dynamics 365, enquanto ferramenta de CRM, que vai permitir gerir toda a informação dos clientes e das suas solicitações. A ferramenta de Power BI, como ferramenta para a gestão de dados e de performance de KPIs, e a ferramenta de Power Virtual Agents, que permite implementar chatbots. Mais ainda, a ferramenta de Power Automate permite automatizar tarefas repetitivas e o Power Apps Portals permite implementar portais de comunicação digital com os clientes. Terminar com um caso de estudo nosso de aplicação deste método. O cliente em questão é uma entidade da administração pública que presta serviços de licenciamento e de financiamento, quer a cidadãos, quer a outras empresas. E tinha um objetivo muito claro: otimizar os seus processos de customer service. Com a aplicação do método Claranet, foi possível identificar um conjunto de oportunidades de melhoria. Desde logo, ficou evidente que os pedidos dos clientes eram difíceis de compreender. Ficou evidente também uma grande indefinição a nível das responsabilidades. Quem é que deve receber as solicitações, quem é que as deve analisar e, por fim, quem é que deve dar feedback ao cliente. Ficou também evidente uma falta de definição relativa aos meios de comunicação. Na prática, quase todos os números de telefone e quase todos os endereços de e-mail, incluindo os pessoais, eram canais de comunicação com os clientes. Ficou evidente também a falta de conhecimento de algumas equipas para algumas das solicitações dos clientes. Ficou também evidente a falta de visibilidade sobre o histórico das interações desse cliente com esta entidade, bem como a gestão dos pedidos ativos e pendentes. E ficou também evidente a ausência de indicadores de gestão para medir a performance desta área. Com base nestas oportunidades, foi possível definir e implementar um conjunto de soluções. Ficou evidente a necessidade de implementar um portal esse que serve como meio predileto de comunicação com os clientes e, entre outras funções, permite garantir que a submissão dos pedidos é feita de forma totalmente standard e, portanto, eles são mais simples de compreender. Foi feita uma segmentação de responsabilidades. Agruparam-se as equipas de Customer Service em 3 linhas diferentes, com níveis de expertise e especialização diferentes. Inventariaram-se todos os pedidos que podiam chegar a esta entidade e, para cada tipo, identificou-se qual a linha que deve ser responsável por os endereçar. Mais ainda, identificou-se que um colaborador deve ser capaz de levar o processo integralmente end-to-end, receber a solicitação, analisá-la e tratá-la e dar feedback ao cliente. Para potenciar este modelo, foi necessário criar documentação formativa, sobretudo para capacitar as primeiras e segundas linhas, e está neste momento a ser dada essa formação. Estamos ainda a implementar uma ferramenta de CRM para permitir estruturar e digitalizar toda esta informação, dos clientes aos seus pedidos, e ainda disponibilizar indicadores de performance. Concluir a apresentação com um sumário, vimos porque é que é importante otimizar a administração pública, quais é que são os desafios que lhes são a ser colocados hoje em dia, qual o método Claranet para os endereçar e um caso de estudo de aplicação prática.
Termino com um número e uma mensagem. Portugal tem neste momento 3.000 milhões de euros rumo à transformação digital da administração pública. E com isso, cumprir o call to action do secretário-geral da OCDE, que considera a administração pública fundamental para o sucesso do nosso país. Resta-me agradecer uma vez mais à EDC pela oportunidade e à vossa atenção e colocar a Claranet totalmente ao vosso dispor. Muito obrigado.